O meu nome é Carlos Borelli, eu sou advogado especializado em planejamento patrimonial sucessório, tenho um escritório aqui em Curitiba, e esse canal aqui tem como propósito específico tratar de assuntos relacionados ao planejamento patrimonial sucessório. Então eu te peço desde já para que você deixe o seu like, para que a plataforma do YouTube possa entender a relevância desse assunto e possa lançar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá. No dia 16 de setembro agora de 2024, foi promulgada a Lei 14.973, que trata da desoneração da folha de pagamentos, agora para o ano de 2024, para 17 setores da economia. E essa desoneração, então, ela permite que as empresas beneficiadas possam optar pelo pagamento da contribuição social sobre a receita bruta com alíquotas que variam entre 1% e 4%, em vez de pagar 20% sobre o total da folha de salários. Mas, além da desoneração da folha de pagamentos, essa Lei 14.973/2024, ela traz uma questão que tem uma aparência de ser boa para o contribuinte, e ela está prevista lá no artigo 6º. E esse artigo 6º, então, ele trata da atualização de bens imóveis. E o artigo 6º diz o seguinte: a pessoa física residente no país poderá optar por atualizar o valor dos bens imóveis já informados na declaração de ajuste anual apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o valor de mercado e tributar a diferença para o custo de aquisição pelo imposto de renda das pessoas físicas, a alíquota definitiva de 4%. E o parágrafo 1º diz: a opção pela tributação deve ser realizada na forma e no prazo definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal, e o pagamento do imposto deve ser feito em até 90 dias, contados a partir da publicação dessa lei. Então nós estamos vendo, por um lado, a desoneração da folha, ou seja, a alíquota que era de 20% sobre a folha de salários, sobre o total da folha, ela passa a vigorar de 1% a 4%. Isso significa dizer que o governo federal ele terá uma perda arrecadatória de aproximadamente 16%. Então, por um lado, o governo tem uma perda fiscal, mas se de um lado o governo tem uma renúncia fiscal de quase 16%, será mesmo que ele tem interesse de permanecer com essa perda? Aí que está o problema. O artigo 6º, então, ele nos diz que se você tem um bem imóvel e você já comprou há um certo tempo, você pode agora atualizar o valor e você pode tributar o ganho de capital por uma alíquota de 4%. E eu vou explicar. Imagine que você adquiriu um bem imóvel no ano de 2021, por exemplo, pelo valor de R$500 mil. Quando você for vender esse imóvel, por exemplo, em 2024, agora em novembro, se você vender pela quantia de R$800 mil, você terá então um ganho de R$300 mil. E sobre esses R$300 mil, você deve pagar uma alíquota de 15% referente ao imposto de renda sobre o ganho de capital. A alíquota do imposto de renda sobre o ganho de capital varia entre 15% a 22,5%. O que o governo está propondo para o contribuinte? Então, usando esse mesmo exemplo, com esses mesmos valores, se eu adquirir um imóvel por R$500 mil e se eu tiver a pretensão de mais tarde, esse ano ou a partir do ano que vem, 2025, vender, eu posso, em vez de pagar no momento da venda 15% sobre o valor que eu ganhei, R$500 mil por 800, então, em vez de pagar 15% sobre os 300 mil lá na frente, eu posso atualizar hoje e pagar esses 300 mil com uma alíquota de 4%. Então, a base de cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital será R$300 mil. E a alíquota, então, eu posso me beneficiar de pagar hoje 4%. A pergunta que deve ser feita é: por que o governo criaria uma renúncia fiscal no momento de sede arrecadatória? E esta é a primeira pergunta que nós temos que fazer. O raciocínio é muito simples. Se o governo federal faz uma renúncia fiscal de um lado, ele precisa compensar de outro lado, até mesmo para fins de responsabilidade fiscal. Então, se o governo não compensar a sua perda arrecadatória, ele terá problemas com a meta fiscal. Por isso, dentro da Lei 14.973/2024,
veio um elemento compensatório, que é chamar as pessoas hoje para o pagamento de um imposto que ele só ia pagar no momento futuro, como, por exemplo, a venda de um imóvel. Mas atenção, vale a pena atualizar? Será que essa proposição do governo vale a pena? Mas cuidado, atualizar o valor do imóvel nos termos da Lei 14.973 exige um pagamento de 4%, mas o problema não para por aí. Aqui que está a pegadinha. Numa venda futura, você pagará o imposto de renda sobre o ganho de capital outra vez. Como é que funciona isso? Então, voltando ao exemplo, o meu imóvel eu comprei em 2021 pelo valor de R$500 mil. Mas se eu quiser atualizar o imóvel hoje, eu vou verificar qual é o valor dele, o valor venal dele, o valor de mercado. Imagine-se que eu chego à conclusão que hoje esse imóvel vale R$800 mil. Então, pegando o custo de aquisição pelo valor de venda, eu verifiquei que terei um ganho de capital de R$300 mil. Então eu vejo que é muito vantajoso eu pagar já o imposto de renda, que pagaria lá na frente caso vendesse. Então eu uso a alíquota de 4%. Mas aqui que está o problema. Muita atenção, muito cuidado. Se eu pago esse imposto de renda hoje, quando eu for vender lá na frente, eu vou pagar outra vez. Por quê? Porque o artigo 6º e os demais artigos da Lei 14.793 não permitem a compensação. Aqui que está a pegadinha. Então agora entenda o que é o ganho de capital. O ganho de capital está previsto na Lei 7.713 de 1988 e que ele diz o seguinte no artigo 1º. Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 1989 por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações introduzidas por essa lei. E o artigo 3º diz o seguinte: o imposto incidirá sobre o rendimento bruto sem qualquer dedução, ressalvados o disposto nos artigos 9 a 14 dessa lei. Mas o parágrafo 2º do artigo 3º diz: integrará o rendimento bruto como ganho de capital o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês decorrentes da alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se o ganho de capital a diferença positiva entre o valor da transmissão do bem ou do direito e o respectivo custo de aquisição, corrigido monetariamente, observado o disposto nos artigos 15 e 22 dessa lei. Agora, quais são as alíquotas do imposto de renda sobre ganho de capital? Eu falei agora há pouco que ela se inicia com 15%, mas essa matéria ela está regulamentada pela Lei 8.981 de 1995, lá no artigo 21, que diz que o ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto de renda sobre as seguintes alíquotas: 15% quando o ganho não ultrapassar a 5 milhões, 17,5% quando o ganho ficar na faixa entre 5 milhões e 10 milhões de reais, 20% nas faixas entre 10 milhões e 30 milhões de reais. Agora, se o teu ganho for superior a 30 milhões, a alíquota será de 22,5%. E o que a Lei 14.973 diz? É preciso entender que a ideia da lei não é de forçar a pessoa a vender o bem, mas de simplesmente fazer com que haja uma atualização para o valor de mercado e o pagamento do imposto com alíquota menor. Bom, concluindo, nós pudemos perceber, através do texto da lei, que a atualização hoje pelo valor de mercado, mesmo que o contribuinte não tenha desejo de vender, é uma pegadinha, não vale a pena. Eu constantemente sou indagado por amigos, por pessoas, por clientes, se essa atualização vale a pena. E eu digo e afirmo, não vale a pena, porque se nós atualizarmos hoje e pagarmos a alíquota de 4%, quando houver a efetiva venda, seja em que período for no futuro, nós teremos que pagar outra vez, de acordo com as alíquotas que variam entre 15% a 22,5%. E só reforçando, a Lei 14.973 de 2024 não prevê a compensação.
Então, se você fizer o pagamento hoje do ganho de capital com alíquota de 4%, quando você for vender lá no futuro, você vai pagar de novo e o valor que você for pagar com alíquota normal, você não poderá compensar com o valor que você pagou agora em razão da atualização prevista nessa lei. Então, não é um bom negócio. Eu não recomendo para nenhum cliente fazer essa atualização, porque ela não passa, na realidade, de uma grande pegadinha e que você não precisa perder o seu dinheiro. Então, mais uma vez, eu peço gentilmente para que você deixe o seu like, faça comentários aqui o que você acha, se você acha que é vantajoso e que não é, e também eu peço que você indique vídeos relacionados ao planejamento patrimonial sucessório, porque esse assunto é tão importante e pode ajudar muitas famílias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.